de quem é Deus. Eu queria convidar à frente nosso pastor para trazer a palavra da noite. Vamos orar, irmãos. Pelo pastor. Oremos. Pai, nós, mais uma vez, Pai, te pedimos, seja conosco, Pai. Pai, somos fracos e precisamos de um do outro, Pai, dos nossos irmãos, mas também precisamos de Ti, Senhor. E te pedimos, Pai, que nessa noite, nesse momento, em toda a vida, Pai, do nosso pastor, o Senhor venha, Pai, estar com ele, na sua mente, no seu coração, e principalmente, Pai, nesse momento, que ele irá ministrar a Tua palavra. E te pedimos, Pai, seja conosco também. Nos ajuda, Pai, a estarmos santos, reverentes, Pai, com a Tua palavra, com a Tua presença. E nos ajuda, Pai, a viver o que irá ser pregado aqui, não apenas a ouvir, Pai. Essa é a minha oração. Desde já, Pai, te agradecemos pela presença de todos que estão aqui, Pai. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, agradecemos e oramos. Amém. Meus irmãos, abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 44. Nosso estudo bíblico hoje vamos ter como assunto central o que é falado aqui nesse texto. Isaías 44, do 9 ao 20. Os irmãos acompanhem a leitura na Santa Palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as coisas que eles tanto estimam não têm valor nenhum. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que sejam envergonhados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que não tem valor nenhum? Eis que todos os seus seguidores ficarão envergonhados, pois os artífices não passam de homens. Que todos eles se reúnam e se apresentem, sentirão pavor, e todos juntos serão envergonhados. O ferreiro pega uma ferramenta e trabalha nas brasas, vai moldando um ídolo com um martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e perde as forças, não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende o cordel sobre a madeira e com lápis esboça uma imagem, alisa-a, complai-na, marca com o compasso e faz uma escultura à semelhança e beleza de um ser humano para ser colocado no templo. Um homem corta para si cedros, toma um cipestre ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira ele se aquece e também assa o pão. Com a outra parte ele faz um deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela assa a carne para comer. Faz um assado e dele se farta. Também se esquece e diz: já estou aquecido. E como é bom olhar para o fogo. Do resto ele faz um deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostram-se-lhes. Dirige a sua oração dizendo: livra-me, porque tu és meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque os olhos deles estão grudados, para que não vejam, e o coração deles não pode entender. Nenhum deles cai em si. Já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade da madeira queimei, sobre as brasas assei pão e carne para comer. E será que daquilo que restou eu faria uma abominação? Deveria eu me ajoelhar diante de um pedaço de madeira?
Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é uma mentira isso que tenho em minha mão? Até aí. Amém? Meus irmãos, vamos conversar hoje sobre o que a Bíblia nos fala a respeito da idolatria. A idolatria é um assunto que a gente pode dizer assim, bem conhecido para muita gente. E por ser bem conhecido, não é um assunto que deve ser esquecido. É um assunto bíblico. Até porque esse assunto, ele mexe com algo que é extremamente essencial na vida do cristão, que é a adoração a Deus. Vejam, milhões de pessoas no mundo praticam a idolatria. Vamos expandir mais um pouco. Entre esses milhões, até os chamados cristãos, nós, se não tivermos cuidado, nós estaremos caindo nesse pecado com uma face diferente, com um ídolo diferente. Então, nós precisamos relembrar esse assunto à luz das Escrituras, a fim de que nós, também cristãos, vigiemos a fim de não cairmos nesse pecado, que é um pecado da carne também, a idolatria. Por que muitas pessoas, ou milhões de pessoas, praticam a chamada idolatria, irmãos? 2 motivos nós podemos citar aqui nesta noite, nesse momento do nosso estudo bíblico. Primeiro motivo pelo qual milhões de pessoas praticam a idolatria é a ignorância com relação à verdade. Para as pessoas saberem a respeito desse assunto, elas têm que se debruçarem sobre as Escrituras, para analisar, para ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Então, muitas pessoas não se dão a ler a Bíblia, a conhecer as Escrituras, para saber o que a palavra de Deus fala sobre esse assunto. E quando as pessoas não se dão a isso, elas cultivam a ignorância que os levam automaticamente a uma segunda questão, que é chamada a cegueira espiritual. O que faz a pessoa deixar de ser um cego espiritualmente falando e passar a enxergar? É justamente ela se deparar com as Escrituras. Ela começar a ler a Bíblia à luz da oração e da dependência de Deus, do Espírito Santo, para que ele desvende os olhos da pessoa. E aí nós lembramos da oração do salmista, que diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas de quê, irmãos? Da tua lei. A gente só pode enxergar as maravilhas da lei de Deus se a gente orar e analisar a Bíblia. É assim que a gente descobre a verdade. É assim que a gente é esclarecido com relação aos diversos assuntos que o pecado trouxe para escravizar a humanidade. E nós, os cristãos, se não caminharmos pelo caminho da análise da Bíblia, da leitura da palavra, da oração e da dependência do Espírito Santo de Deus, nós vamos ser também enganados, iludidos por muitos pecados. E a gente não pode duvidar que os cristãos, de alguma forma, também possam estar cometendo esse pecado que é combatido nas Escrituras. Então, Paulo diz que o Deus desse século, quem é o Deus desse século, irmãos? Quem? O diabo. O Deus desse século, em 2 Coríntios 4:4, você pode abrir a Bíblia agora, que é um estudo bíblico, abra aí a palavra de Deus, e vamos ver o que é que o apóstolo Paulo fala sobre o Deus desse século. Uma das ações de Satanás no mundo, nas pessoas, está aí, Paulo falando.
Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. É um texto muito conhecido. Encontraram? O que nos diz a palavra? 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a Imagem de Deus. Então, Paulo está dizendo aí, que é o próprio Deus falando, que Deus usou o apóstolo Paulo para inspirá-lo a fim de produzir as suas 13 cartas, né? Então, Paulo está dizendo aqui que o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento dos homens, dos descrentes, a Bíblia diz aqui na minha versão. Por que Satanás fez isso? Para quê? O texto vai dizer: para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Irmãos, é o Evangelho que tira-nos da cegueira espiritual. É a partir do conhecimento do Evangelho que as escamas dos nossos olhos vão caindo e a gente começa a enxergar as coisas como Deus programou para que nós enxergássemos. Entenderam isso, meus irmãos? Então é fundamental que nós entendamos que esse agente do mal, que é Satanás, ele age, ele continua agindo, cegando o entendimento dos homens. E ele cega com o objetivo das pessoas não conhecerem o Evangelho. Porque se elas conhecerem o Evangelho, elas se libertam. Jesus Cristo diz assim: examinai as Escrituras, porque elas são que testificam de mim. E Paulo diz, na sua primeira carta aos Coríntios, primeiro capítulo, verso 16, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e uma vez esse poder de Deus agindo no homem, a primeira coisa que o Evangelho vai fazer na vida desse homem é quebrar as algemas, tirar a venda, tirar as trevas da vida desse homem, para que a luz do Evangelho vá entrando e ele comece a enxergar as verdades ensinadas no Evangelho de Cristo Jesus. Então, quando a gente vai conversar a respeito desse assunto, sobre o que a Bíblia diz sobre a idolatria, nós temos que fazer essas primeiras duas considerações. Primeiro, como se diz, essas pessoas, elas saem da ignorância e passam agora a viver à luz do Evangelho. A segunda que eu acabei de mencionar é que essas pessoas, elas são libertas desse poder maligno que vem jogando trevas no corações dos homens para que eles não enxerguem a luz do Evangelho e se libertem e passem a enxergar os ensinos das Escrituras Sagradas. Essas duas considerações que acabamos de fazer é para a gente caminhar para o conceito do que seja idolatria. Idolatria, irmãos, é o ato de prestar culto à criatura, a uma criatura, ou a um objeto, certo? Ou a um objeto. Conceito bem simples é isso aí. É tudo aquilo, irmãos, ainda, tudo aquilo que as pessoas ou coisas recebem a atenção, a devoção e a adoração. Veja, pessoas ou coisas, objetos ou animais. A gente pode botar assim também. Vocês acham que no mundo
Existem pessoas que adoram animais atualmente? Existe? Existe. Vocês acham que atualmente existem pessoas que adoram outras pessoas? E aqueles também que veneram, que se prostram diante também de objetos? Tem também? Então, esse conceito é verdadeiro. Ele se sustenta. Esses conceitos, eles se sustentam por práticas que até hoje são evidências na vida de muitas pessoas. Tá certo? Então, o conceito de idolatria está aqui. É o ser humano devotar atenção, adoração, se prostrar diante de pessoas, de animais ou de objetos. Esse é o conceito de idolatria. À luz da Bíblia, irmãos, o que Deus fala acerca desse assunto? Veja que Deus, o primeiro mandamento que Deus estabeleceu para o seu povo Israel, e esse mandamento ele não é do passado, ele não caducou, ele é um mandamento que até hoje tem sentido. O que diz o primeiro mandamento em Êxodo capítulo 20? Muito conhecido. Veja aí o que a palavra de Deus diz assim. Então Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que eu tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí no verso 3 de Êxodo 20, Deus vai dizer: não tenham outros deuses diante de mim. Não façam para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas e debaixo da terra. Depois que Deus diz, não faça, Deus diz, não adore, verso 5. Essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus o quê? Zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, quando o homem cai na idolatria, ele está se desviando do propósito pelo qual Deus o criou. Deus criou o homem para que esse homem viesse a adorar a Deus, prestar toda a sua devoção, reverência a Deus. Por que Deus merece, irmãos, toda a nossa devoção, atenção e adoração? Primeiro, por um princípio. Quem foi que nos criou, irmãos? Deus, é claro. Então, Deus, ele, pelo princípio da criação, ele merece toda a nossa adoração. Foi ele quem nos criou. Depois que Deus nos criou, ele nos mantém. Olha a segunda razão pela qual nós devemos adorar a Deus. Ele nos criou, ele nos mantém. Agora vá contrastando aí, fazendo a comparação entre os objetos criados pelo homem para adorar. O objeto criou o homem? Quem criou o homem? Deus. O objeto não cria nada. Então, se ele não cria nada, ele não merece o quê? Nossa adoração, nossa devoção. O objeto dependeu de nós para ser objeto. Segundo, o objeto nos mantém? Não, não nos mantém. Os animais nos mantêm? Sim ou não? Tem gente que parece estar com dúvida. Não. Os animais, aqueles que Deus criou para alimento, Deus ordenou ao homem, dentro de leis, para que tais e tais animais servissem de alimento. Não é isso? Mas o animal em si, ele obedece uma ordem criacional. Certo? E eles se submetem ao homem
Porque Deus deu ao homem o domínio. Vocês lembram que eu citei para vocês que Agostinho disse que o homem é o único ser que Deus criou ereto. Por quê? Agostinho diz isso e eu acho interessante. Porque essa posição do homem indica e impõe respeito, domínio. Eu estou aqui. Por exemplo, um cachorro. Um cachorro vem lhe atacar, ele pode lhe atacar, mas você tem o dever, nós temos o dever de impor respeito. E ele tem que entender, e ele entende, porque esse animal entende, dentro do instinto dele, que o homem é um ser que o domina. É um ser que o domina. Ele pode ser feroz, pode ser valente, pode estar do jeito que for. Então, o homem estuda o comportamento dele para dominá-lo. Por que que o homem estuda para dominá-lo? E por que que o homem faz isso? Por causa de uma ordem que Deus deu ao homem. Crescer, multiplicar, sujeitar e dominar e o quê? A terra, está lá no Gênesis. Então, o homem, Adão, pode-se dizer assim, que Adão foi o primeiro rei da terra, e Adão foi aquele que Deus lhe deu o poder de dominar e de sujeitar a criação. Então, os animais, eles não podem ser considerados como seres que merecem a nossa veneração, a nossa adoração, a nossa devoção. Por quê? Porque eles são criaturas feitas para serem dominadas pelo homem. Então, compare aí. Deus merece a nossa adoração porque ele nos criou. Os animais e os objetos, não. Terceiro. Aliás, segundo. Deus merece a nossa adoração porque ele nos mantém. Os animais, os objetos e o outro homem ou outros seres humanos não merecem a nossa adoração pelo fato de se dizer que eles nos mantêm? Não. Quem nos mantém é Deus. Deus mantém toda a sua criação, mantém os animais. Terceiro, Deus merece ser adorado porque ele nos salvou, irmãos. Os objetos não nos salvam, os animais não nos salvam, o outro homem não nos salva. Estamos falando de salvação de vida eterna, morada com Deus. Então vejam que esses são 3 motivos básicos pelos quais nós devemos a nossa adoração, nossa reverência e a nossa devoção a Deus. Os ídolos, os objetos, os animais não merecem isso. Fazendo comparativo. Vocês estão entendendo, irmãos, até agora esse assunto? Pode perguntar, viu? Não é um sermão, não. É um estudo. Então, vocês podem intervir também. É um estudo para a gente interagir aqui. Então, o que a Bíblia nos fala a respeito disso? Então, nós observamos aí em Êxodo capítulo 20, até o verso de número 4, Deus ordenando: não tenha outros deuses diante de mim, não façam para vocês imagem de escultura. Deus ordenando aqui no verso 4. O que a Bíblia nos fala mais a respeito desse assunto? O ídolo, aí você vai descobrir na palavra de Deus por que nós não devemos adorar a imagem, fazer ídolos e prestar a nossa devoção, a nossa atenção, a nossa adoração para isso. A Bíblia mesmo dá a resposta para nós, é Deus falando, não sou eu, pastor, é a Bíblia quem está falando. Eu quero que nós mesmos, descubramos na palavra de Deus nesse exato momento. Por que nós não devemos fazer ídolos para nós? Nem de homens, fazer homens ídolos para nós, isso é muito visível no mundo atual, né? Vocês veem que as pessoas têm até uma linguagem aí, eu sou seu fã, você é meu ídolo. Vocês veem muito isso na televisão, nos shows aí, não é? Então, a linguagem própria da cultura, que não é a cultura de Deus. Então, os cantores, os artistas e tal, para muitas pessoas, milhares de pessoas são, não, eu sou seu fã, você é meu ídolo. Tem gente que morre. E tem gente que cria até uma doença por esses ídolos, que chegou até a matar os seus ídolos. John Lennon mesmo foi morto, né?
John Lennon foi morto. Quem mais a gente pode lembrar? Pelo menos John Lennon é um deles, né? Foi morto por um dos seus fãs, fora outros. O que é isso? A pessoa, segundo estudiosos, a pessoa ama tanto o seu ídolo, que ela tem um ciúme doentio, ela não consegue aceitar que outras pessoas partilhem daquela pessoa. E a pessoa vai lá e tira a vida dela para dizer, você é meu, você é posse minha, eu não dou para ninguém. Então, você é meu, então eu vou tirar você de cena para os outros. Há quem diga que ocorre isso também. Pode falar, meu irmão, Cícero. Porque era fã, exatamente. Fora aqueles também que desejam morrer do jeito que o seu ídolo morreu. Tem isso também. Então, todo esse tipo de comportamento é um comportamento de pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. Certo? E esse comportamento, irmãos, é um comportamento que não agrada a Deus, é um comportamento que está dentro da linha, da esfera da satisfação de Satanás. Satanás quer que os homens idolatrem os outros, idolatrem objetos, adorem animais. Por que Satanás faz isso, irmãos? E esse é um dos motivos pelos quais Deus também combate uma prática do médio espiritismo, chamado astrologia. Astrologia, que é a prática do cultivo da consulta aos astros. E quando vocês vão ler o próprio livro de Isaías, vocês vão se deparar com Deus proibindo a consulta aos astros. Certo? Porque tudo isso são artimanhas de Satanás para que as pessoas tirem o seu foco da adoração a quem? Ao Criador. Certo? Deixa eu fazer mais um pouco de análise aqui nesse sentido. Veja só. A cultura secular, ela tem tratado os astros como sendo tipo deuses. Por exemplo, há uma linguagem na cultura secular que chama a lua de mãe-lua. Como se a lua fosse uma mãe que tivesse poder de produzir filhos, de alimentar os filhos na terra. Então, a mãe terra é muito utilizado também na linguagem secular, nas ciências também. Mãe terra, a mãe lua, né? Então, essa linguagem, irmãos, é uma linguagem pagã que alimenta uma cultura distante do que a Bíblia fala. Porque Deus não quer que o seu povo alimente essa linguagem no sentido de desviar o foco, o alvo de que ele é o Criador e ele é o mantenedor de todas as coisas. À luz da Bíblia, o sol, ele é o governante do dia e a lua é a governanta da noite, está na Bíblia. Mas não no sentido de se adorar a lua ou de se adorar o sol, certo? Então, o sol, ele exerce a sua função, porque Deus estabeleceu ele nessa função de governante do dia. Quer dizer, quando o dia vai raiando, é o governador do dia que Deus estabeleceu, ele vai nascendo. Aí se diz alguns poetas, esse governador que está acordando para clarear o dia, por ordenança do Criador, ele é cantado. Quando ele acorda, os pássaros acordam com ele também. Então, há muita linguagem em relação a isso. Mas precisa-se ter cuidado para não achar que os astros, a criação de Deus, merece a nossa adoração, porque isso não é um ensino da palavra de Deus, tá certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. O texto que eu ia mandando vocês lerem para a gente descobrir está justamente em Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Os irmãos podem abrir a Bíblia para a gente ver aí qual é a consequência de se devotar adoração aos ídolos, sejam animais, seja a criação,
seja objetos criados pelo homem ou não, seja o próprio homem, o ser humano. Então Deus, pela sua palavra, ele proíbe. O que o homem pode atrair para si se ele desobedecer? Deuteronômio 27, versículo de número 15. Quem pode ler para nós? Maldito o homem que fizer imagem de escultura e de inscrição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e a puser em lugar oculto, e todo homem responderá a mim. Maldito. O que é maldição, irmãos? Quando Deus amaldiçoa, só a misericórdia dele para ele voltar atrás. Entendeu? Eu e você, eu já falei isso, quando eu falei sobre maldição hereditária, pelo menos de forma mais simples aqui. Eu e você não temos o poder de amaldiçoar se Deus não nos quiser usar para isso. Nós não temos o poder de abençoar ninguém se Deus não quiser abençoar usando a minha vida e usando a sua vida. Você entende isso? Agora, quando a Bíblia diz maldito, é Deus que está falando. Maldito aquele que fizer o quê? Imagem de escultura ou de fundição. Até a fase de fazer, digamos assim, menos mal. Mas se a pessoa passa a adorar, aí tem implicações mais profundas. Sabe por quê, irmãos? Porque era conforme eu estava falando. Um dos propósitos de Satanás é fazer com que o homem não adore a Deus. Tire o foco de Deus, do Criador. Então, Satanás ele usa suas estratégias das trevas espirituais para que o homem saia desse foco que é essencial para a sua vida. Aprender a adorar a Deus e viver para Deus. Certo? Então, essa é uma das estratégias de Satanás. Então, o texto aqui, que está na lei de Deus, Deuteronômio, que é a repetição da lei, Deus diz claramente, maldito o homem que fizer para si imagem de escultura de fundição, abominável ao Senhor, obra de artífice, e a puser em lugar de culto. Se vai colocar em lugar de culto, tem um sentido, tem um objetivo ali. Para adorar. Muitas pessoas se ofendem quando a gente fala desse assunto. Mas esse assunto é tratado em todo tipo de Bíblia. Toda Bíblia, toda versão tem esse assunto. E é um assunto que precisa ser tratado à luz das Escrituras, à luz do que a Bíblia diz. Terceira coisa que nós aprendemos sobre esse assunto na Bíblia. O ídolo, ele faz uma coisa na vida daquele que o adora. Vocês vão descobrir. Salmo 115, versículo de número 8. Vamos lá. 115, verso 8. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Tornar semelhante a ele. Significa, irmãos, que a pessoa que faz isso, ela se embrutece. Ela fica, a tendência é uma pessoa que fique justamente como uma pessoa que não aprende a ouvir, não aprende a falar como Deus quer, entendeu? Ela não se mobiliza segundo os propósitos pelos quais Deus criou essa pessoa. Então, o embrutecimento é também um resultado da cegueira espiritual. Então, isso é muito ruim também para a vida
da pessoa. Então, esta é a terceira consequência, a terceira situação em que a Bíblia apresenta a respeito da idolatria. Quarta, Jeremias 10:14. Descubra aí, 10:14. O que nos fala a palavra a respeito desse assunto? Jeremias 10:14. Sim. Pronto. O que a Bíblia diz, essa é a realidade. Uma das grandes provas, irmãos, é que aqueles que continuam insistindo em fazer as imagens, e é uma coisa assim que as pessoas não enxergam, vejam. Como é que eu vou fazer uma imagem e essa imagem precisa ser carregada por mim? Entendeu? Como é que eu tenho um santo que não me carrega? Entendeu? Então, é a analogia que a Bíblia, Deus manda com que a gente perceba que os objetos produzidos pelo homem são objetos que ele tem que enxergar que nada pode fazer por ele. Nada pode fazer por esse homem. Então, Deus, por diversas vezes, adverte o seu povo, Israel, por muitas vezes caiu nesse pecado, e a Bíblia fala para que Israel entenda que esse ídolo, que na realidade não é Deus, não é um Deus, mas é uma farsa, que esse ídolo não iluda o coração daquele que se deixa levar por isso. Então, o ídolo, na linguagem do profeta Jeremias aqui, é uma mentira, uma farsa. Não é um Deus, não é uma divindade que tem poder para ajudar o homem. Olha, tem o testemunho de uma ex-freira chamada Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira, quando ela se converteu, se tornou uma mulher cristã, ela começou a dar testemunho da conversão dela. Dalva de Oliveira chegou a ser freira, Dalva de Oliveira chegou a ser tipo uma bruxa, fazia envolvida com feitiçaria, bruxaria, coisa pesada mesmo. E ela diz no seu testemunho que houve uma época em que ela tinha muitas dúvidas sobre muitas práticas. E naquelas sessões onde os espíritos baixavam, ela já tinha deixado o convento, e depois do convento ela entrou no espiritismo, e lá no espiritismo ela teve algumas dúvidas que ela perguntou para os espíritos no salão lá que se manifestava, nos rituais. E ela vai contar isso depois que ela se torna uma crente fiel e verdadeira. Ela perguntou para aquele espírito, ela disse assim, eu tenho dúvidas sobre algumas coisas dentro do espiritismo, e eu quero que você me diga. Me tire essa dúvida. Quando eu estava no mosteiro, que eu andava naqueles corredores silenciosos do mosteiro, e nos corredores era cheio de imagens. E quando eu passava, eu ouvia vozes me chamando. Quem era que falava comigo? E por que aquelas imagens, todas elas, possuem um oco dentro delas? Você sabe o que é isso, né? Oco, de imagem vazada, um buraco por dentro. Alguns dizem que na época do descobrimento do Brasil, as imagens que vinham de Portugal, elas vinham oca porque elas voltavam carregando o ouro do Brasil. Essas histórias aí.
Mas Dalva de Oliveira, no seu testemunho, quem acredita ou não nessa história, mas eu vou contar como uma ilustração, ela disse que aquelas vozes, o Espírito disse para ela na sessão, o Espírito das trevas lá, isso ora, aquelas vozes que falavam lá no mosteiro quando você passava, eram os meus comandados. Nós usamos as imagens e é um dos lugares onde a gente se abriga para influenciar as pessoas. Então ela tirou essa dúvida, segundo o testemunho dela. A segunda coisa é que ela tinha dúvida, ela queria saber por que nas sessões os espíritos exigiam dela várias cores de velas naquelas cerimônias de rituais ali. E o espírito-chefe disse assim, é porque, primeiro, nós exigimos que as velas sejam acesas e sejam velas de cores variadas. Por quê? As cores variadas é porque nós gostamos da mistura. Segundo, as velas têm que estarem acesas, porque é a única luz que nos transporta para essa vida, para a gente influenciar as pessoas. Ela conta isso no seu testemunho lá, de Dalva de Oliveira, quando ela se converteu ao cristianismo. Entendeu? Então, dizendo isso, para que a gente possa lembrar de que nessa fala de Dalva de Oliveira, ela diz, segundo a compreensão dela, que as vozes que ela ouviu no corredor do mosteiro vinha de dentro de cada uma daquelas imagens que eram ocas, e agora ela consegue tirar a dúvida lá no salão espírita, quando ela se tornou espírita, e depois Deus o salva pelo poder do evangelho, e ela se torna uma crente, guardando esse histórico de testemunha, de experiência que ela viveu antes do evangelho. Então, nós observamos aí que a Bíblia nos fala, pelo menos esses 4 motivos, as 4 razões pelas quais as pessoas não devem acreditar que essas imagens, elas têm algum poder de influência na vida da pessoa. Mas o que está por trás de tudo isso, segundo as Escrituras, é justamente o espírito enganador. Segunda grande razão do nosso estudo aqui, sobre o que a Bíblia fala a respeito da idolatria, é o que Jesus e os apóstolos dizem a respeito disso, irmãos. Primeiro, nós precisamos adorar a Deus, e aí a nossa adoração, ela se diferencia da adoração das pessoas que não são convertidas ao Evangelho. As pessoas que não são verdadeiramente convertidas ao Evangelho, elas adoram através de um objeto. Nós, os cristãos, se nós colocarmos a cruz aqui, que vai ser colocada, a cruz é o símbolo do cristianismo. Mas na cruz ela não deve ter um crucifixo. Entendeu? Por quê? Porque o Cristo o qual nós servimos é o Cristo que já ressuscitou, não é o Cristo morto. E esse Cristo morto, as pessoas devotam adoração para ele. Mas a Bíblia ensina que a gente não deve ter imagem de escultura em lugar nenhum. E Deus é tão sábio, irmãos, quando vai falar sobre esse assunto, que ele próprio, o Filho de Deus Jesus, nós não temos nenhum texto na Bíblia que fale como era Jesus. Você já achou? Se Jesus era alto, era baixo, se era moreno, se era cabeludo. A Bíblia apenas cita um texto que a gente entende que por essa citação, Jesus Cristo era um ser que usava barba. É Isaías capítulo 50 ou 51, verso 6. Está lá. Então a gente supõe que Jesus Cristo usava barba. Deixa eu ver se eu marquei esse texto. Vamos lá? Querem consultar comigo? Enquanto a gente... Deixa eu ver se eu marquei aqui. Eu acho que eu não vou achar, mas é em Isaías.
Eu vou ficar devendo os irmãos, mas é em Isaías, tá? Isaías nos falam que eles arrancaram 56, né? Pronto. Obrigado, irmão. Às vezes eu cito, mas eu erro também na... É isso mesmo. Veja aí. Olhe que esse texto está se referindo aqui a Cristo como servo sofredor. Isaías 50, verso de número 6. Diz o quê? Leia. As portas aos meus gatilhos, e o rosto delas me arrancavam a barba. Não escondi o rosto, elas me afrontavam e cuspiram. Aí está se referindo a Cristo. Aquele Cristo que estava no caminho da crucificação. Cuspiram nele, zombaram deles, bofetearam Jesus, lá o que os evangelhos falam. Então, esse é o único texto, praticamente, esse é o único texto que a gente pode dizer que Jesus usava barba. Mas por que todo o Novo Testamento, pelo menos eu não descobri ainda, nenhum outro texto do Novo Testamento diz se Jesus era alto, se Jesus era baixo, se ele era moreno, se ele tinha olhos azuis, se o nariz dele era comprido, se era curto, se era chato. Nada disso você não acha na Bíblia. Por que será? Mas os homens insistem, principalmente na Idade Média, produzir um Cristo. Vocês vêem muitos quadros da Idade Média. Jesus Cristo lá, né? Assim, todo saradão, né? Cabelo caído assim, olhos azuis. Você não vê uma espinha, uma ruga. Pode olhar nos quadros pintados na Idade Média, até hoje. Olhos azuis, né? Você não vê nada de... Por quê? Os homens pintam, imaginam e pintam, mas o problema dessa imaginação e dessa pintura, do jeito que as pessoas acham, é o caminho para você devotar, para você idolatrar. Então, Deus, sabiamente, o Novo Testamento não coloca nada disso em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nada, nada, nada. Imagine se o Novo Testamento narrasse alguma coisa. Então, o único texto na Bíblia que a gente encontra, que a gente pode afirmar que Jesus Cristo usava barba, é esse aqui, Isaías 50, verso de número 6. Tá certo? Então, sabiamente, por que Deus fez isso? Digamos assim. Que os escritores do Novo Testamento não escrevessem nada a respeito, só fala que ele era sábio, que ninguém jamais ensinou como ele. A Bíblia fala muito disso, né? Mas em termos de traços físicos, como era Jesus Cristo, não foi escrito nada, não se pintou nada a respeito disso. Por que será? A gente pode dizer porque o homem é inclinado a adorar aquilo que ele vê, aquilo que ele produz, certo? Daí porque Deus diz lá, em Êxodo capítulo 5, não farás, não é nem para fazer. Nem comece a fazer. Porque quando a gente, olha, presta atenção, quando a gente produz uma coisa, a gente tem a mania de parar e ficar admirando a coisa que a gente fez, né? A gente produz uma coisa, aí as pessoas começam a elogiar. Aí você chega em casa e começa a olhar, e olha, e olha, e olha, né? Você diz, puxa, rapaz, foi eu que fiz isso mesmo. Não é? Aí você começa a se exaltar, a se iludir com aquilo que você fez. Nós temos essa tendência, então é preciso ter cuidado com isso. Porque ao mesmo tempo pode se dar evasão, o que é a vaidade. A vaidade. Muito cuidado com isso. É por isso que até os elogios, eles têm que ter seus limites, porque quando o elogio ele não é sincero, ele vira o quê? Bajulação. Certo? E ele descamba para outras coisas indevidas. Então, como nós temos a tendência de querer venerar aquilo que é criação nossa, e teve até gente que diz assim, não, pastor, não é pecado você ficar admirando uma produção sua, eu sei disso. Não, sabe por que não é pecado, pastor? Porque a Bíblia diz assim, que quando Deus criou todas as coisas, ele olhou assim e disse, eita, numa linguagem bem popular. Eita, eu botei para quebrar. Tudo que eu fiz foi muito bom. Entendeu? Muito bom que eu fiz.
Então a pessoa disse para mim, não, pastor, não é pecado, porque o próprio Deus olhou a criação dele e admirou. Então, se Deus fez isso, nós também podemos fazer. Preciso ter cuidado com esse tipo de comparações. Porque uma coisa é Deus, que não tem pecado. Outra coisa somos nós, que somos pecadores, que temos a tendência de adorar imagem, de exaltar a criação de Deus, colocando no lugar de Deus. E o problema é justamente isso. Então, quando a gente vai conversar sobre idolatria, irmãos, a gente vai lidar com o aspecto de um assunto que é essencial na vida cristã, a adoração a Deus. Por que Deus proibiu a criação e o fazer imagem de escultura? Porque o homem tem a tendência de adorar. Você quer ver? Existe uma religião chamada animismo. O que é o animismo? Sabe não, animismo? Sabe o que é o animismo? Animismo é você adorar as coisas da mata, da floresta. Tem gente que diz assim, eu não vou caçar tal dia, porque o pai da mata está solto lá. É, sim, os caçadores antigos. Sabe por quê? Existem demônios, e eles estão soltos. E eles podem até amedrontar aqueles que estão por dentro da mata. Satanás, ele pode fazer conforme ele quer. Se ele achar o cavalo apropriado para isso, ele faz isso, se Deus permitir. Então, essa linguagem que as pessoas usam, demônio da mata, o pai da mata, não sei o quê, é uma linguagem animista que tem a ver com crenças pagãs de atuação da força das trevas na natureza. Agora, o cristão, ele não deve ver as coisas por essa ótica. Por quê? Porque o cristão, ele vê a natureza como sendo uma criação de Deus, que merece ser cuidada pelo cristão, porque é um dever bíblico. Nós temos o dever de cuidar da natureza, irmãos. Cuidar dos animais, cuidar das águas, da terra. Não cuidar como forma de idolatria, porque é a nossa mãe, porque nos dá a sustentação, não. Quem nos dá a sustentação é o Criador, é Deus. Aí Deus usa os animais, Deus usa as fontes das águas para poder manter tanto a criação irracional, bem como a criação racional, que somos nós, os homens. Mas nós venerarmos a mata e a criação? Não. A Bíblia não manda que façamos isso. Nem criação e nem o próximo. Nenhum do nosso próximo merece ter o patamar de ser ídolo nosso. Não. Nem muito menos os apóstolos. Nem os profetas do Velho Testamento. Vocês lembram que Pedro, certa vez, alguém se ajoelhou aos pés de Pedro, Pedro disse, levante que eu sou homem igual a você. Está lá. Nem Paulo, nem Pedro, nenhum apóstolo do Novo Testamento, nenhum deles aceitaram veneração e adoração assim. Pode falar. Isso. Nem os anjos. Você está vendo, irmãos? Então, esse assunto é um assunto que a gente precisa reconversar, porque as pessoas que nós conhecemos estão iludidas por esse ensino pagão, e elas só passam a entender que a idolatria é combatida por Deus na Bíblia, porque ela mexe com a adoração a Deus, ela tenta tirar o foco do Criador para lançar para a criatura. Seja para os animais, seja para a mata, seja para os homens, que se tornam ídolos por causa da internet hoje, da fama, seja para animais, como na Índia. Na Índia, os animais são considerados deuses sagrados. Lá na Índia, alguém já disse que, desculpe eu usar essa, depois você corta, você não bota isso não, viu? Você faz os cortes, que aqui é só coisa nossa. Na Índia, diz assim, que o pessoal faz fila, se uma vaca estiver fazendo xixi, gente, o pessoal faz fila com a bandeja, com a cuia na mão para pegar o xixi da vaca, porque diz que ali é remédio, ali é sagrado. Olha que paganismo, que coisa horrível. Hoje a internet hoje está aberta, você vê o mundo todo, você entra nos YouTube, você vê, deixa eu ver a Índia, como é a cultura da Índia, como é a religião da Índia. Aí você vai ver. Você vai lá para a região lá da Indonésia, Butão, aquela região lá onde o hinduísmo manda, o faquirismo,
Você vê pessoas lá fazendo sacrifício, andando em cima de brasa, deitando em cama de espinho, de agulha, como para sacrificar o seu corpo como forma de expiar os seus pecados. Quer dizer, são crenças pagãs que escravizam o homem para o homem sair do foco de que a maneira de expiar os nossos pecados é só através de um. Quem é esse um? Jesus Cristo. Mas Satanás, ele comanda, digamos assim, essas religiões pagãs para escravizar o homem e prender o homem. Então, esse assunto de idolatria é um assunto que deve ser sempre conversado, porque é uma forma da gente reestudar esse assunto e esclarecer as pessoas com sabedoria, no tempo certo, para que as pessoas enxerguem à luz do Evangelho a verdade. Então, é um assunto que precisa ser conversado. Muitos se ofendem, mas o nosso compromisso é ensinar a palavra de Deus. Então, nós vamos só enfatizar só mais um ponto para a gente passar a palavra para o irmão para concluir o culto. Então, veja só. Jesus e os apóstolos falam a respeito acerca da idolatria, no sentido de que Deus deve ser adorado em quê, irmão? Em espírito e em verdade. Deus não toma forma de imagem de homem. Deus, o Espírito Santo, não se manifesta numa árvore, não se manifesta num animal, não. Não pode ser assim. Deus pode falar através de um animal? Pode. E Deus faz conforme Ele quer. Mas ainda que aquele animal fale como sendo um profeta de Deus, a mula de Balaão, vocês já leram isso, né? Aquela mula não passou a ser adorada, não. É uma mula santa, vamos adorar essa bicha. Eu quero comprar. É a mais cara do leilão das mulas. Eu quero, porque Deus falou por ela. Não existe isso, irmãos. Então, a gente precisa ter cuidado, porque Deus, os verdadeiros adoradores, adorarão a Deus em espírito e em verdade. Então, por que a igreja evangélica, as igrejas protestantes se diferenciaram da igreja católica romana? A católica romana ainda continua com a cruz e com as suas imagens, com o crucifixo, não. Quando os reformadores empreenderam o movimento da reforma, disseram, não, na casa de Deus não pode ter imagem, nada disso. É a Bíblia fala que não se deve ter. Por isso que nas igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, nós não temos altares, nós não temos pilares, com imagem nem de político, como fazia o Império Romano. O Império Romano não deixava, de certa forma, o catolicismo romano, houve uma época que nem as imagens do catolicismo romano deveriam ser veneradas e adoradas. Por quê? Porque os imperadores romanos queriam que prevalecessem as imagens deles. Por isso que nas praças, nas casas, a imagem que deveria ter era do imperador. Na moeda, era César quem deveria estar ali na moeda. Lembra que certa vez vieram perguntar a Jesus, deve-se pagar imposto a César, Jesus? E ali foi uma pegadinha, né? Perguntaram. E disseram assim, se ele disser que não, ele não está cumprindo a lei do império, ele não está sendo submisso à lei que os judeus dizem, a Bíblia diz que devemos honrar as autoridades. Então, se ele não pagar imposto, ele está desonrando. Se ele disser que sim, ele está alimentando, de certa forma, a adoração a César, a idolatria, e aí ele vai infringir a lei de Moisés. E aí a gente pega ele ou de um jeito ou de outro. Então, os fariseus, eles faziam pegadinhas para Jesus. Mas Jesus, como é Deus que é, sabiamente Jesus teve uma saída, né? Jesus pergunta, a esfinge na moeda é de quem? É como se Jesus estivesse perguntando, é Deus que está na moeda? Ou é César? Ele disse, não, é César. Aí Jesus Cristo disse o quê? Dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, se a moeda tem a esfinge de César e funciona como uma adoração para ele, então dê para ele o que ele quer. Ele não quer ser adorado? Vocês entendem isso, irmãos? Então, é para a gente analisar esse contexto aí. Então, vamos fechar aqui dar uma parada no nosso estudo, dizendo o seguinte.
Deus deve ser adorado em espírito e em verdade, não através de objetos, de imagem, de animais, nem de ser humano. Devemos conhecer o Pai como o único Deus verdadeiro, a Bíblia diz isso. E qual é a forma da gente conhecer o único Deus verdadeiro? Pela palavra do Senhor, pelo que Deus se revela nas Escrituras Sagradas, tá certo? Então, para a gente finalizar aqui o nosso estudo, interromper, Deus se revela de 4 maneiras. Quais são as 4 maneiras que Deus se revela? A primeira delas, qual é? A criação. A segunda? A segunda fonte de revelação de Deus é a? Não, a primeira é a natureza, a criação de Deus. A segunda, o Verbo encarnado, que é Jesus Cristo. A terceira, a Bíblia Sagrada. E a quarta, como alguns teólogos colocaram, que eu achei interessante, Deus se revela pela história do seu povo. A história de Israel, o Israel de Deus. Entendeu? Então, as experiências que o povo de Deus passa, desde os tempos passados até os dias atuais, as experiências fiéis e verdadeiras que não estão fora da Bíblia Sagrada, essas experiências podem ser contadas também, segundo alguns teólogos, como sendo outra fonte de revelação de Deus. Amém? Então, depois, oportunamente, a gente conversa mais sobre esse assunto. Idolatria à luz do que a Bíblia nos fala. Amém? Vamos passar a palavra para o liturgo. Quem é? Samuel, para concluir. Aos cortes. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar.